o item 7. Pode passar para o senador Doc. Item 7. Mensagem do Senado Federal número 77 de 2013, não terminativa. Submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52, inciso 4º da Constituição Federal e com o artigo 39, combinado com o artigo 41 da Lei número 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o nome do senhor Raimundo Santos Rocha Magno, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao Estado plurinacional da Bolívia. Autoria: Presidente da República. Relatoria: Senador Aloísio Nunes Ferreira, pela apresentação de requerimento. Observação: devolvido pelo relator, senador Aloísio Nunes Ferreira, nosso presidente, com a apresentação de relatório contendo requerimento nos termos do artigo 216 e do inciso 2º, letras A e inciso 3º do artigo 383 do nosso regimento interno, com redação dada pela resolução do Senado Federal número 41 de 2013. Designo relator ad hoc, Sua Excelência, o senador Ricardo Ferraz, a quem tem a honra de conceder a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Como é sabido, a Constituição Federal atribui competência privativa ao Senado Federal a aprovação prévia por voto secreto à escolha daqueles ou daquelas que estarão chefiando qualquer das nossas missões diplomáticas mundo afora. Nesse sentido, o Senado é chamado a opinar sobre a indicação que a senhora Presidente da República faz do senhor Raimundo Santos Rocha Magno para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao Estado plurinacional da Bolívia. Episódios envolvendo o então senador boliviano Roger Pinto Molina e a Embaixada do Brasil nesse país ao longo de 2012 e dos fatos que daí decorrem, não podemos tratar como normal a indicação do novo embaixador da Bolívia. Em setembro de 2013, o ex-senador Jarbas Vasconcelos, então relator da mensagem, apresentou à apreciação dos membros dessa comissão o seguinte requerimento, solicitado ao Ministério das Relações Exteriores, aspas, informações sobre as comunicações realizadas entre o diplomata Eduardo Saboia e o Ministério das Relações Exteriores no que concerne ao caso do senador boliviano Roger Pinto Molina. Primeiro, quantas correspondências foram enviadas pelo senhor Eduardo Saboia ao Ministério das Relações Exteriores sobre o caso do senador boliviano Roger Pinto Molina? Considera-se correspondência a qualquer tipo de comunicação escrita. Segundo, qual o inteiro teor das correspondências enviadas pelo senhor Eduardo Saboia ao Ministério das Relações Exteriores sobre o caso do senador boliviano Roger Pinto Molina? Terceiro, quantas correspondências foram respondidas pelo Ministério das Relações Exteriores foram respondidas ao senhor Eduardo Saboia sobre o caso? Considere-se correspondência a qualquer tipo de comunicação escrita. O mencionado requerimento justificou-se nos termos a seguir aduzidos, sendo aprovado na 39ª reunião ordinária desta comissão. Aspas, não há, pois, razões que justifiquem o envio de um novo embaixador à Bolívia neste momento em que há tantas pendências a exigir esclarecimentos no caso do asilo político do senador Roger Pinto Molina. Enquanto não recebermos as informações solicitadas, enquanto não for equacionado esse impasse entre o Brasil e a Bolívia, enquanto não for
encontrado uma solução humanitária para o senador Roger Pinto Molina, enquanto sua espada de Damocles pesar sobre o pescoço do ministro conselheiro Eduardo Saboia, não existem condições para se indicar um novo embaixador brasileiro para a Bolívia, uma decisão que hoje visa apenas submeter o Brasil aos caprichos do presidente Evo Morales, assim se pronunciou o ex-senador Jarbas Vasconcelos. Transcorridos 8 meses desde a aprovação do requerimento, a lamentável realidade é que a situação ali descrita só se agravou. Na visita do chanceler Luiz Alberto Figueiredo Machado à Bolívia, em abril último, as dificuldades na relação entre o Brasil e a Bolívia voltaram a aflorar. Por mais que o governo se apresse em dizer que foi uma reunião muito interessante, comenta-se que o Brasil esperava da Bolívia a renovação do fornecimento de gás a Cuiabá, o que não teria ocorrido, tendo o envio do gás sido interrompido no final do mês de março. Aponta-se que essa interrupção teria levado os chanceleres dos dois países a anteciparem a data do encontro, o qual, não por outra razão, contou com a presença do ministro Edson Lobão e do senhor Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência da República para Assuntos de Relações Externas. Sabe-se também, como amplamente noticiado na imprensa, que a Bolívia acirrou suas críticas ao Brasil, acusando-o de danos ambientais provocados pelas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Afora a criação de um grupo de trabalho, pouco se sabe sobre os resultados concretos dessa reunião e se foram resolvidas as pendências relativas ao pagamento pelo gás importado da Bolívia. Realidade paralela à das relações Brasil-Bolívia é a do dever do Ministério das Relações Exteriores de atender a requerimento desta comissão. É certo que o requerimento acima mencionado suscitou resposta do Itamaraty. Este, contudo, limitou-se a encaminhar cópias de 26 comunicações, muitas das quais sequer tratavam do caso do senador Roger Pinto Molina. Assim, a resposta do Ministério não teve o condão de esclarecer os fatos que rodearam o tratamento da questão no seio do Executivo e que desembocaram na atual situação do relacionamento entre o Brasil e o governo boliviano, questão esta que a Comissão de Relações Exteriores tem o dever de examinar no momento em que se lhe é pedido a aprovação à indicação do novo embaixador brasileiro junto àquele país. A Resolução 41 de 2013, de autoria do senador Roberto Requião e promulgada pelo presidente do Senado Federal em 2013, no mesmo ano, portanto, alterou o regimento interno desta Casa no que se refere à apreciação da escolha de autoridades pelas comissões às quais compete deliberar sobre essas indicações, senhor presidente. A nova redação do artigo 384 do regimento interno, que disciplina o processo de análise, aduz que, aspas, a arguição de candidato a chefe de missão diplomática de caráter permanente será feita em reunião secreta, aplicando-se o procedimento descrito no inciso 2º deste artigo no que couber. Por sua vez, o inciso 2º do artigo 384, que se refere notadamente às indicações de autoridades elencadas no inciso 3º do artigo 52 da Constituição Federal, faculta ao relator da matéria apresentar recomendações à comissão para, se for o caso, solicitar informações adicionais necessárias à apreciação do indicado. A meu juízo, a expressão no que couber, inscrita no inciso 2º do artigo 384 do nosso regimento interno, deve ser compreendida, no caso em tela, como extensiva à apreciação de chefes de missões diplomáticas, ainda com mais razão considerando as dificuldades que concretamente cercam a presente matéria. Após a análise minuciosa das informações enviadas pelo Itamaraty, em resposta às questões formuladas pelo ex-senador Jarbas Vasconcelos, devo concordar com Sua Excelência que as informações ali prestadas pela nossa chancelaria estão aquém do satisfatório prestadas para que possa emitir um valor de juízo em relação ao tema. Há uma série de questões que, como relator, creio precisaram
de esclarecimentos complementares pelo Itamaraty, de forma que esta Comissão de Relações Exteriores possa avaliar com a segurança que a Constituição nos impõe para exercer essa competência a problemática de nossas relações com esse tão importante parceiro, país, vizinho, irmão, que é a Bolívia. Vale lembrar que na 56ª reunião desta comissão, realizada em dezembro de 2013, o senador Jarbas Vasconcelos decidiu devolver a relatoria da mensagem número 77 à presidência dessa comissão em decorrência de sua insatisfação com a qualidade e completude das informações encaminhadas pelo Itamaraty. Após o cotejo entre o que foi efetivamente enviado e as perguntas do senador Jarbas Vasconcelos, julguei necessário, na condição de novo relator da mensagem, apresentar requerimento de informações mediante ao qual solicito a apresentação de informações complementares ao Ministério das Relações Exteriores. Na condição de relator da mensagem, nos termos do artigo 216 do Regimento Interno desta comissão, mediante o qual solicito a apresentação de informações complementares que, em sua anterior comunicação, não logrou satisfatoriamente responder às indagações formuladas pelo senador Jarbas Vasconcelos, então relator da referida mensagem, cujo requerimento foi aprovado à unanimidade por esta comissão. Dessa forma, julgo necessário formular os seguintes pedidos de informações adicionais. Primeiro, série completa das comunicações oficiais sobre o senador Roger Pinto Molina, trocada entre a Secretaria de Estado das Relações Exteriores e a Embaixada em La Paz, no período compreendido entre 28 de maio de 2012 e a presente data. Segundo, outras comunicações, porventura trocadas entre a Secretaria de Estado e a Embaixada em La Paz, bem como entre o Ministério das Relações Exteriores e a Presidência da República, inclusive os registros do Itamaraty sobre as tratativas entre diplomatas brasileiros e prepostos bolivianos a respeito do destino do senador Roger Pinto Molina. Terceiro, houve resposta do Ministério das Relações Exteriores ao pedido de orientação adicional formulado no telegrama 379 de 2013, expedido pela Embaixada em La Paz à Secretaria de Estado. Quarto, cópia do despacho telegráfico 122/2013, expedido pela Secretaria de Estado à Embaixada em La Paz e de eventuais pareceres jurídicos que fundamentaram a decisão de restringir as visitas ao senhor senador Roger Pinto Molina. Quinto, cópia dos autos da sindicância, inclusive os termos de inquirição de testemunhas e de interrogatório do acusado, bem como eventual termo de indiciamento do acusado e texto de sua defesa escrita. São essas, senhor presidente, as informações adicionais que nós precisamos receber por parte do Itamaraty para que nós possamos dar curso à deliberação desta solicitação da parte de Sua Excelência à Presidente da República. Eu, adicionalmente, incorporo as reflexões feitas pelo nosso hoje presidente, senadora Luiz Nunes Ferreira, por mim, absolutamente tempestiva e apropriada, porque o governo brasileiro concedeu asilo político ao ex-senador Roger Pinto Molina. A concessão de asilo político não é um ato discricionário do embaixador, é um ato pessoal da Presidência da República, que o faz em nome do Estado brasileiro. O Estado com o qual nós estaríamos negociando essa parte deveria ter concedido ao asilo político concedido pela excelentíssima senhora presidente, asilo político, salvo-conduto, para que o asilado pudesse deixar o país. O que contraria todo o protocolo cerimonial e cordialidade, né? Porque em tempos de muita dificuldade da liberdade de expressão e da democracia na América do Sul, se tomarmos o caso do Chile, né, os asilados políticos que foram abrigados em nossa embaixada, sequer naquele período o general Pinochet deixou de conceder salvo-conduto para que esses asilados pudessem ter como destino o país. Então,
esta conduta por parte do governo da Bolívia e do presidente Evo Morales exige dessa comissão esse tipo de preocupação e exige que essas informações possam prosperar por parte do Ministério das Relações Exteriores para que nós possamos fazer uma avaliação mais detida desta complexa relação. Volto a afirmar, a complexidade da relação não é com o país Bolívia. A complexidade da relação não são com os nossos irmãos bolivianos, com quem nós temos quase 16 mil quilômetros de uma extensa fronteira e com quem nós temos laços históricos de amizade. Mas se trata de atos discricionários do atual presidente da Bolívia, Evo Morales, não apenas em relação a esse caso, mas em relação a tantos outros casos em que ele continua desrespeitando as decisões do governo brasileiro. É nessa direção, então, que nós estamos acolhendo as manifestações do senador Aloysio Nunes Ferreira e incorporando essas outras preocupações. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão, o relatório. Concedo a palavra por ordem de discussão ao ilustre senador Jorge Viana. Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, essa é uma matéria da maior importância, é um tema delicado, envolve pessoalmente o próprio ex-presidente dessa comissão, meu querido colega Ricardo Ferraz, que tomou uma atitude, entendendo ele ser a mais adequada, de buscar ajudar a por fim a um impasse criado envolvendo um senador da Bolívia, a diplomacia brasileira e a diplomacia boliviana, que estava asilado na Embaixada do Brasil em La Paz. Todo o Brasil acompanhou, o presidente da comissão ajudou na parte brasileira, trazendo o senador até Brasília. Isso gerou uma situação que levou ao senador Jarbas Vasconcelos a apresentar esse requerimento e também esse impasse levou a nós não termos há quase 2 anos embaixador na Bolívia. Isso é muito grave. Penso que esse talvez seja o maior desafio que Vossa Excelência, o senador Aloysio Nunes, e nós todos temos a tratar. Não é possível que vamos seguir sem ter um embaixador num país importante, vizinho, que é a Bolívia. Mas entendo que aí existe a política, a diplomacia, a mediação. Eu mesmo procurei dar minha contribuição e o requerimento original do senador Jarbas Vasconcelos, ele fazia referência na busca de dar sua contribuição, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas ele fazia referência à busca de ser atendido em algo que o Itamaraty não podia atender. Envolvia sigilos, envolvia o próprio respeito à Constituição. O senador Aloysio Nunes procurou dar sua contribuição, eu tive várias conversas com ele, e recentemente tive uma de que ele está buscando fazer uma mediação para que se tenha acesso às informações, ou seja, que se possa atender a solicitação da Comissão de Relações Exteriores, preservado aí a parte que o Itamaraty não consegue atender, mas que isso poderia ser o início, senador Ferraz. E eu acho que o nosso tempo tem que ser o mais célere possível para que pudéssemos pôr fim, inclusive, à situação do senador Molina, que segue aqui sem uma definição. O nosso funcionário do Itamaraty, Saboia, foi convidado, hoje tem uma longa matéria, foi convidado pelo senador Aloysio Nunes para trabalhar aqui na comissão. Ele foi objeto de uma sindicância interna, passou esse período aqui no Itamaraty, agora está sendo convidado para nos auxiliar aqui na comissão, e certamente, sendo a decisão do presidente, o Itamaraty atendendo será muito bem-vindo. Eu tive com ele também muitas reuniões. O que eu queria propor à nova direção que assume a Comissão de Relações Exteriores, a Vossa Excelência, senador Aloysio Nunes, é que encontremos uma maneira de também estabelecermos um prazo para apreciação do embaixador brasileiro na Bolívia. Trabalharmos esses temas
conjuntamente. Né? A vida do profissional conselheiro Saboia já está seguindo. Ele está acabando de ser convidado para um cargo de muita relevância, que é nos auxiliar aqui na Comissão de Relações Exteriores. Eu acho que isso dá normalidade à vida dele. Isso é um passo. Nós temos que também, todos juntos, buscarmos encontrar uma solução para a situação do pedido de asilo do senador Molina. Não tem sentido. A família dele, ele tem passado, eu estou de acordo nesse propósito. Acho que o impasse criado na primeira formulação feita, que vinha com algumas solicitações que implicavam em quebra de sigilo, que são guardados pela própria Constituição, isso também temos maturidade aqui na comissão, pela direção de tratarmos adequadamente, junto com o embaixador Mauro Vieira, desse tema. Por isso, eu faço essas observações no sentido de que atuemos em pelo menos 2 frentes, ou 3 frentes, dar sequência ao pedido de informações, reservando aquilo que a Constituição guarda, procurarmos colaborar para que a situação do embaixador, pedido de asilo, possa ser solucionado e que, o quanto antes, possamos apreciar aqui a indicação da presidenta de um novo embaixador para a Bolívia, para que volte à normalidade também a relação Brasil-Bolívia. Eu penso que isso é possível se tivermos todos atuando nesse propósito. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu aproveito, inclusive, a presença aqui da competente assessoria do Itamaraty para que esse requerimento tenha resposta o mais rápido possível, para que nós possamos deliberar ainda neste mês, né, sobre essa matéria. Por outro lado, eu sei do empenho do chanceler Mauro Vieira no sentido de regularizar também a situação do asilo político solicitado pelo senhor Molina. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório com a apresentação do requerimento. Senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.